Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Por Dentro da Pós. Sou a professora Joyce Dias e estou aqui novamente com mais uma convidada para falarmos de um assunto bem importante sobre comunicação em sala de aula. Você que é professor, você que é jornalista, você que trabalha em qualquer ramo, é necessário ter comunicação para se comunicar bem com os colegas, com as pessoas da família e também com os seus alunos, não é mesmo? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da comunicação em sala de aula, em todos os aspectos, e eu estou com uma convidada super especial, estreando aqui no Por Dentro da Pós, trazendo ali assuntos bem pertinentes. Antes da gente dar início nesse bate-papo, eu queria ler aqui um texto que eu trouxe para a gente começar a refletir sobre a comunicação. Vamos lá? A educação contemporânea transcende o modelo tradicional de transmissão unidirecional de conhecimento, evoluindo para um espaço dinâmico onde a comunicação e a aprendizagem se entrelaçam de forma orgânica. A sala de aula, nessa perspectiva, transforma-se em um verdadeiro palco do diálogo, onde educadores e estudantes assumem papéis de protagonista na construção coletiva do saber. Comunicar para educar significa reconhecer que o processo de ensino-aprendizagem é, essencialmente, um ato comunicativo bilateral. Não se trata apenas de transmitir informações, mas de criar pontes de entendimento que permitam a troca genuína de ideias, experiências e perspectivas. Quando o professor adota uma postura dialógica, ele convida os estudantes a participarem ativamente da construção do conhecimento. O ambiente educacional se torna um território de encontros significativos quando há abertura para o diálogo. Nesse espaço, diferentes vozes se manifestam, questionamentos emergem naturalmente e a diversidade de pensamentos enriquece o processo educativo. A comunicação efetiva na educação pressupõe escuta ativa, respeito mútuo e a valorização das contribuições de cada participante. E o tema do Por Dentro da Pós de hoje é comunicar para educar, a sala de aula como palco de diálogo. E eu tenho comigo hoje a professora Sui Ellen, que ela é jornalista, pedagoga, especialista em leitura e produção de texto. Ela tem sólida experiência em gestão e desenvolvimento de projetos editoriais pedagógicos e soluções educacionais inovadoras, alinhados às diretrizes da educação básica e também da superior. Atualmente, ela é professora dos cursos de pós-graduação da Pró-Reitoria da Uninter. Seja muito bem-vinda, professora Sui, estreando aqui comigo hoje. Muito obrigada por aceitar esse convite para falarmos sobre comunicação. Imagina, Joyce, eu que agradeço o convite para falar de um tema tão importante, né? Como você acabou de descrever aí na sua leitura, né? A comunicação é uma ação tão intrínseca à própria vida, né? E nos faz lembrar e relembrar diariamente nossa condição de humanos, Sim. né? E que a gente só existe porque há um outro. Há um interlocutor sempre, E né? que a gente precisa se comunicar com esse outro sempre. De forma que o outro compreenda. Exatamente. Né? Então, para mim é uma alegria falar sobre isso, porque, como você falou, eu sou comunicadora e educadora. Então, unir essas duas áreas tão importantes é sempre uma alegria para mim. Que bom. Juntamos, então, o útil ao agradável, né? Duas especialidades tuas. Que bom que você veio contribuir com o programa. Vamos começar aqui com a nossa primeira pergunta, então. Prof, o que acontece em sala de aula quando a comunicação falha? Excelente pergunta. Então, antes de responder a tua pergunta, eu vou convidar você e o público, aliás, eu já fiz esse convite uma vez para você, mas vou repeti-lo, a pensar sobre uma figura, né, aí de educador que tocou você, que tocou a sua história. Então, fazer esse exercício de memória meio rápido, mas para quê? Para tentar buscar nesse sujeito, nesse professor ou nessa professora, ou às vezes até um outro educador, né, um coordenador, um diretor do colégio, como que
essa pessoa agia, né? O que tocou em você, ou em vocês, né? Essa pessoa. Não foi. Talvez o jeito, necessariamente, não foi o jeito dela ensinar, mas, às vezes, foi um olhar que disse, eu te entendo, se acalma, vai dar tudo certo, né? Ou indicação de um livro ou de um filme para você se pensar sobre a tua existência, sobre um problema que você está enfrentando. Enfim, milhões de coisas que são comunicação, que comunicam ali a empatia que aquela pessoa está tendo naquele processo de ensino-aprendizagem. Até porque não é somente o ato de conversar, de falar, de trocar ideias que vem que traz a comunicação, né? Existem outros meios que faz com que o ser humano se comunique um com o outro. Então, é como você falou, né? Pensar numa professora, eu me lembro, eu respondi essa pergunta para a Sui e realmente faz toda a diferença porque foi a forma como ela se comunicou lá atrás, em um determinado período da minha vida, né? Pensa, reflita aí, eu acho que é uma pergunta bem interessante, Sim. que nos faz pensar exatamente a comunicação não somente como a conversa, como eu estou me comunicando aqui com ela, mas de outras formas também, né? Mas voltando lá à pergunta, o que acontece quando a Perfeito. comunicação falha? Então, e isso que, no que a gente estava conversando, no final das contas, isso é comunicação. Sim, E se a comunicação falha, tudo falha, sim, né? Porque, como você acabou de falar, o processo pedagógico, os processos educativos em geral, eles são um processo de interação humana, né? Então, se a gente não tem esse processo conduzido de forma competente e eficaz, arrisco dizer que metade está comprometido. Metade da questão ali a ser tratada está comprometida, né? até porque hoje a gente sabe que o papel do professor está muito diferente do que a figura do professor em sala de aula como era Sim. antigamente, né? A gente tem diferentes metodologias, diferentes formas de ensinar, diferentes formas também de aprender. O aluno é muito mais proativo, muito mais comunicativo. Então, a comunicação saiu daquele quadrado, digamos assim, de somente o professor, detentor do saber, de ele passar, né? O que é necessário para o aluno e o aluno somente ser aquele ser receptivo. Então, é muito importante, a gente fala muito sobre essa troca em Sim. sala de aula, né? Então, aí também tem um viés de comunicação muito forte. Porque nesses casos a gente pode dizer que a comunicação é a própria pedagogia, né? Como eu me comunico Faz é o parte jeito da que eu didática, estou... né? Perfeito. Do professor. É o jeito que eu estou conduzindo esse processo de ensino-aprendizagem. Sim. Então, e aí a gente chega numa questão muito importante, que é ou você constrói ou você destrói, Exatamente. né? E às vezes basta uma frase. A gente sabe que hoje a comunicação entre os pares, no caso, entre os alunos, ou entre aluno e professor, precisa ter essa clareza, né? Demais. Até para que o processo de ensino-aprendizagem seja mais fluido, mais significativo para o aluno, para que ele tenha boas memórias do professor, né? Seja lá por meio, como a professora Sui comentou, por meio, às vezes, de uma frase, de uma palavra, de um aconchego ali para o aluno, dependendo da idade, né? Eles gostam ali de estar com o professor perto, acho que tudo isso envolve a comunicação. E se isso realmente falha, o processo de ensino-aprendizagem vai ter falhas também no decorrer desse processo todo. Sim, e eu diria até que muito mais, né, principalmente ali até a primeira infância, ali os 6 anos, isso é super, Primordial. hiper determinante, mas pode reverberar até depois dos 20 anos. Ou seja, a gente está falando de um período de educação básica e não só. Sim. Né? Até pode estender a faculdade, né? Então, é muito importante a gente prestar atenção nisso. E é interessante que você falou da memória, porque tudo começa, na verdade, no sentimento, né? Então, memórias nossas, até uma pessoa muito mais velha que a gente, pode sofrer influência de uma memória muito Sim, né? sim. De longa data, Exatamente. né? Então, ter esses canais de comunicação aberto entre professor e aluno, aberto, generoso, Sim. né? Atencioso, né?
é primordial para a gente construir, inclusive, bases emocionais, né? Exatamente. Sim, faz Então, parte. quando a comunicação falha, tudo falha. Tudo falha. Né? Vai existir falhas durante todo o processo, então é importante a gente pensar em diferentes formas de se comunicar Perfeito. também, né? Uhum. Pensar em estudar sobre isso, não só professores, mas acredito que todas as áreas a gente precisa ter uma boa comunicação, né? Eu não sou professor, então eu não preciso me comunicar. Não, você vai precisar se comunicar com o seu gerente, com o seu gestor, com a sua equipe, se você é um líder. Se você é um empresário, você vai precisar se comunicar com seus funcionários de forma sempre clara, né? Então, a comunicação não está presente. A gente está falando hoje da sala de aula, mas é importante lembrar que a comunicação faz parte do nosso dia a dia, né? Enquanto seres humanos, a gente precisa se comunicar. E quantas vezes a gente não fala, né? Nossa, que pessoa inteligente, mas ele não sabe se comunicar. Muitas vezes. Não é mesmo? Sim. Aí entra essa questão didática que a gente estava falando. Tá tudo ali dentro da cabeça. Se for para ele escrever, ele consegue. Mas se for para ele falar, muitas vezes... A escrita também é uma comunicação. Ouvir, né? Exatamente. Ouvir, também é se comunicar, né? Então, é um processo de comunicação que exige que você tenha escuta ativa, que você tenha fala, que você tenha percepção, entendimento. Então, é muito amplo, né? Então, a gente precisa se comunicar de uma maneira geral, de forma... Eu não quero puxar a sardinha pro nosso lado, mas... Duas pedagogas aqui conversando, talvez a gente, querendo ou não, talvez a gente puxe aí um pouquinho pro nosso lado. Porque a gente está ali direto com os aprendentes, né? Os aprendizes. E aí, você... estando com crianças pequenas ou até jovens adultos, eles ainda estão em processo de formação. E quando você tem esse contato diário, é muito profundo. Sim. Então, eu diria que a nossa responsabilidade de educadores é um pouco maior. E é sempre bom, né, a gente como educador, eu acredito, eu arrisco dizer aí que é necessário também para as outras áreas. É sempre necessário você estudar o perfil daquelas pessoas que você está trabalhando. Se você é professor, o perfil dos seus alunos, seja eles lá da educação infantil, educação básica, um ensino superior, um EJA. É totalmente diferente a forma de comunicação. Né? São adultos, porém, os adultos que estão dentro de um EJA é diferente dos adultos que estão dentro do ensino superior. Eles vão se comunicar diferente. Né? Eu me comunico bem. Para todo mundo? Para quem? Né? Então, acho que é necessário a gente sempre analisar, fazer uma autoavaliação. Como eu estou me comunicando? Acho que isso também até para que não aconteça falhas dentro do processo de ensino-aprendizagem, né? Sim. E, na tua opinião, de quem é a responsabilidade de garantir a eficácia na comunicação nos ambientes de ensino-aprendizagem? Não tenho nenhuma dúvida que é do mediador. Sim. Né? Enfim, o mediador pode ser um professor, com educação formal para tal ou não, mas é com certeza daquele que está mediando o processo de ensino-aprendizagem, né? Não tenho dúvida nenhuma. E aí você falou de autoavaliação, fez até o link com o que eu vou falar agora. Por estar nas nossas mãos, eu entendo que sim, que a gente precisa se autoavaliar com uma frequência muito grande, por conta justamente dos diferentes públicos que a gente atende, né? Tem muitos professores que oscilam ali entre educação básica, ensino médio e o superior, ou ensino fundamental e educação infantil. Então, é primordial que a gente sempre se avalie como está a nossa comunicação, né? Então, o que seria essa autoavaliação? Eu destacaria algumas coisas. Exemplo, né, uns exemplos um pouco mais amplos. O meu tom de voz, ou a forma como eu escrevo, né? Como que é? Ele é mais impositivo ou ele abre espaço para diálogo, né? A minha comunicação não verbal, então, os meus gestos, né? Eles dizem, eu estou aberto para falar com você, ou não tem conversa. Né? Isso, nossa, o gesto faz muito, né? Me lembrei agora daquele livro do Corpo Fala, né? Muito, nossa, fala demais. Sim, o nosso corpo fala demais. Esse livro é ótimo. E muitas vezes você tá ali
se comunicando com os seus alunos, mas você vê, eles estão fechados, pouco receptivo. Ah, não estão gostando da minha aula, eles não estão interessados. Ah, eles preferem pegar o celular para ficar assistindo vídeo no TikTok do que me ouvir. Será que não é necessário rever a forma de se comunicar com esses alunos? Né? Às vezes você está aplicando formatos de comunicação na sua sala de aula que você utilizaria lá com pessoas da educação de jovens e adultos, trazendo para adolescentes. De repente, como diz minha mãe, não vai ornar. Não vai ornar, não orna. Né? Então, é necessário ter, né, esse cuidado, né? Fazer essa curadoria ali com quem eu estou trabalhando, como que tem que ser a minha comunicação. E isso realmente é responsabilidade do professor. Né? Perfeito. Definir o interlocutor é garantir o sucesso da tua comunicação, né? Então, como você falou, se eu me comunicar com uma criança de 6 anos igual eu me comunico com um adolescente de 13, 14, não vai ornar. Não como vai diz ornar. sua mãe. E não vai mesmo. E eu nunca esqueço, uma vez um professor meu falou, poxa, tem professores, isso foi na Universidade de Pedagogia, tem professores que têm o mesmo plano de ensino há 10, 20 anos. Como que isso vai ter sucesso? Não vai. Não. Né? Porque as gerações mudam. Hoje a gente tem um comportamento, por exemplo, digital, de crianças, inclusive, que muda muito a forma como eles mesmos se comunicam entre eles. Imagina com um adulto, né, nessa comunicação. Então, a autoavaliação ela é determinante para o sucesso das nossas comunicações e, claro, principalmente em sala de aula. Sim, com certeza. Bom, em um iceberg comunicativo, né, que a gente se depara aí, em que a ponta, no caso visível, é a explicação de um conteúdo. O que está abaixo dessa superfície que, de fato, define o sucesso aí da aprendizagem? É bacana, sim, a metáfora do iceberg, porque quando a gente fala de questões que parece simples, né, mas embaixo daquilo tem tanta estrutura, Sim. tem tanta coisa, complexidade, às vezes peso também, né? Então, aí a ponta do iceberg para os professores é a clareza no conteúdo, né? Então, explicando claro, tá tudo bem, estou me comunicando bem. Não, né? Sim. Existe muita coisa Muita coisa por embaixo baixo disso. ali, né? Eu destacaria 3 coisas, até anotei aqui. A comunicação verbal, que a gente já comentou anteriormente, né? Então, às vezes, um sorriso, ou a falta de um sorriso, Sim. né? Uhum. Às vezes, uma respiração um pouco mais pesada, ou um suspiro um pouco mais leve, né? Então, todos esses gestos e formas de comunicação que não são verbais, elas, às vezes, dizem muito mais do que a própria fala, né? Então, o contato visual ou a falta do contato visual, uma postura, né? Às vezes, uma postura ali, ó. Como que eu fico aqui, né? Quando eu estou com os braços cruzados, eu me fecho, né? Sim. Então, às vezes, a gente está falando... exemplo. Tem alguma dúvida? Mas eu estou com a testa franzida e o... Ou eu estou de costas para os meus Eu tô de alunos, costas, bom, né? aí, Se né? alguém tem alguma dúvida e já está apagando, né? Na época do quadro Nossa, negro, né? sim. Eu me lembro disso na faculdade. Acontecia Alguém tem alguma bastante. dúvida, mas o professor já está apagando o quadro. Como é que eu vou esclarecer a minha dúvida, né? Ou seja, você não acha que isso é uma contradição? Sim, Você com está dizendo certeza. uma coisa, teu corpo está dizendo outra. Sim. E aí, o Uhum. que você passa? Que mensagem você passa Sim. aí, né? Não é de comunicação. Não, Né? né? Não, é aquela coisa vaga, né? Que a gente vê, aquela... vocês têm alguma dúvida, mas eu já estou apagando. Então, sejam rápidos ou não sejam. De repente, né? E o teu interlocutor, o que ele pensa? Não tem espaço para dúvida. Então, eu não Sim. posso duvidar. Sim. Eu não posso errar. Uhum. Mas isso é uma contrariedade, porque os ambientes de aprendizagem, eles são os ambientes onde se tem que errar. Sim. Onde você se aprende. Exato. Agora, muito mais agora, a gente tem que enxergar o erro como uma oportunidade de aprendizado, Exato. né? Muitas vezes é ali que o professor consegue se comunicar por meio do erro do aluno. Ele traz aquele erro e consegue se comunicar não só com aquele aluno que errou, que tem a dúvida, mas como com todos os alunos que estão presentes lá em sala de aula. É né? isso. E o que determina isso? É a escutativa, Sim. que seria aqui o segundo aspecto que eu trouxe. Uhum. Então, a escutativa, né?
É aquela velha premissa, temos 2 orelhas e uma boca só, né? Exatamente. Esse é um dito popular bem verdadeiro, Bem né? Tem verdadeiro. muitos que não são. Cabe muito na comunicação. Cabe muito. E, às vezes, o fato de você simplesmente não dizer nada, mas ouvir tudo. Muda. Sim, Muda todo o percurso daquela comunicação. sim. Muitas vezes, o teu interlocutor, ele só precisa soltar, ele Sim. só precisa falar, porque na fala ele elabora, né? Sim. Ele elabora, às vezes, uma dúvida, às vezes uma emoção que gerou um problema, que gerou uma dúvida. Sim. Nós somos humanos, né? Sim. Então, somos tão complexos Sim. que pode ser tanta coisa. E quando você encontra um caminho aberto para você falar, e falar qualquer coisa, a dinâmica muda demais, assim, o ambiente, ele vira um ambiente de segurança. E é um efeito dominó, né? Tanto para o bem Sim. quanto para o mal, né? Uma dúvida que pode desencadear outra, que pode gerar outra. De repente, você está com uma dúvida gigantesca. Falando de alunos, ele tira uma nota baixa, ele não consegue, ele entra em recuperação, aquilo gera todo um... né? Ou também pelo lado positivo, né? Ele se vê receptivo ali pelo professor, tirando uma dúvida, o professor respondendo, se comunicando. De repente, ele já quer perguntar outra coisa. E instigar, e a pesquisar, e a perceber. E ali é o efeito dominó para o lado positivo. Exato. Também, né? E o aluno se descobrir como um ser pensante. Exatamente, né? que acho que é o mais maravilhoso da gente enquanto eu até professor, né? Em sala de aula. É fazer despertar no aluno esse ser pensante que ele tem que ser nesse mundo de hoje, Pois né? porque, de novo, né? Essa relação que existe entre docente e discente, muitas vezes, e eu acho que erroneamente, ela é hierarquizada. Quando a Sim, gente com horizontaliza certeza. essa relação, a gente tem espaço para muita coisa, muito mais coisa, né? E a escutativa, ela permite para quem está aprendendo, de novo, elaborar, né? Enfim, inferir, discernir, e aí ele vai se tornando um sujeito pensante e vai construindo o conhecimento dele junto com aquele mediador que tem mais conhecimento, que tem mais experiência, mas Ou que está não, construindo às vezes, com né? ele. Ou não, não, dependendo do contexto. Porque eu não, sempre né? falo, em tempos de tantas máquinas, É verdade. a gente se deparar com pessoas que pensam e que trocam pensamentos também, eu acho isso especial, fundamental, né? Porque se tem ainda muito hoje aquele estereótipo de professor que ele entra em sala de aula, ele passa o conteúdo no quadro, os alunos copiam, pergunta quando ele abre o espaço, as provas, tudo aquele modelo tradicional que a gente pensa, né? Então, já se deparando com alunos diferentes em sala de aula, é necessário que o professor tenha esse cuidado de se movimentar. E daí você pega muitos professores que não se movimentam. E eu já me deparei com alguns alunos meus, enquanto tutora de curso, até mesmo enquanto coordenadora, de eles me atropelarem no sentido de fazer uma explicação. De não concordar com o material, de repente, ler um material lá que a gente tem na pós, professora, tutora, coordenadora, seja quem for, me responda, eu estou com dúvida. Contestar, né? Traz toda aquela contextualização a respeito da dúvida dele e você dizer, realmente, olha só que bacana. Ai, nossa, que difícil para o professor ver que errou. Não é difícil. Depende do professor. Depende do ponto de vista daí, né? De repente, aí entra a questão da autoavaliação, né? Exato, será que aí, eu tenho que melhorar? Meu aluno está me deixando aqui um exemplo que eu sei, mas eu posso aprender mais e tá tudo bem que ele sabe mais que eu. A gente sempre pode aprender mais, com né? certeza. E também aprender com os nossos alunos, né? Que eu acho isso fundamental também. É muito, muito interessante. E eu acho que isso também está ali embaixo da ponta do iceberg, né? Tá. E junto com a questão de você se comunicar, e aqui é a minha terceira característica, seria a terceira questão, tentar se comunicar da forma mais assertiva possível. Lembrando que ser assertivo não é ser agressivo. Sim. Né? Então, uma comunicação assertiva, ela é clara, ela não gera dúvidas, né? Mas nem por isso ela tem que ser... ela não pode ser educada, né? Respeitosa, né? Então, se comunicar bem, eu diria que
é sempre ser claro, né? Não gerar dúvidas. E tanto quem explica quanto quem está perguntando, né? Porque muitas vezes, Com às vezes, certeza. algum aluno pode vir, professor, eu tenho uma dúvida. O professor devolve a pergunta. Você pode me explicar melhor? Eu não estou conseguindo entender a sua A sua dúvida. dúvida. Né? Aham, Quantas vezes a gente sim. já não fez isso? Eu não consegui entender, você pode me explicar um pouco melhor? Então, também não há problemas nessa comunicação, né? O professor não precisa responder ali de primeiro. É até melhor que ele entenda um pouco mais a dúvida do aluno para que ele consiga, de fato, ser assertivo. Sim, e às vezes até pedir pausa, né? As pausas são Uhum. muito Muito importantes, importantes. inclusive para a comunicação, porque às vezes naquele momento eu sou o professor, por exemplo, mas talvez naquele momento eu não lembre de determinada informação ou eu preciso pesquisar mais para não dar uma resposta vazia. Não, e numa era de coisas tão rápidas, né, prof, assim, que muitas vezes os alunos vêm para a sala de aula sabendo, Sim. eu vi no TikTok, eu vi no Instagram, eu vi no YouTube, Uhum. né, claro, existe todo um cuidado de se ver se aquela informação de fato Procede. procede ou não, né? Mas muitas vezes, professor, se você viu tal coisa que está acontecendo no Congresso, poxa vida, não deu tempo de eu assistir o jornal ontem, não estou sabendo. E tá Uhum. tudo bem, vamos procurar saber, ou me explica aí o que você viu Viu? lá na Uhum. notícia, né? Também é uma forma de você se comunicar. Com certeza. E aprender ali, né? E tá ali lidando com Sim. o aluno, tá tirando a dúvida, tá aprendendo junto com ele. Eu acredito que a beleza da comunicação de professor com aluno mora aí. Mora Uhum, exatamente nisso que você falou, assim, da construção sim, junto do conhecimento, né? Porque os repertórios são diferentes, né? Então, nós somos duas pedagogas, mas nossa caminhada é diferente, sim. né? Então, óbvio que você pode aprender comigo e eu posso aprender com Com você, e certeza. assim é nas relações de ensino-aprendizagem, Sim, né? com certeza. E pensar muito nessa questão de interdisciplinaridade, né? Trazer outras áreas para dentro da pedagogia, a pedagogia para dentro de outras áreas. E é sempre bom mesclar, até para a comunicação ficar mais ativa Com também, certeza. né? Todas as áreas se entenderem ali. Uhum. Ter essa comunicação interdisciplinar também é bem importante. Sui, quais mensagens ocultas... mensagens ocultas é complicado, hein? Essa é. Existem em falas de comunicadores reativos, especialmente em dinâmicas educativas. Essa é uma pergunta bem boa, bem interessante e que bom que a gente vai falar sobre isso, apesar de ser um assunto difícil, né? Mas ele é verdadeiro e precisa ser dito, né? Eu vou, para responder essa pergunta, dar um cenário para você. Imagina uma situação de dúvida recorrente. Então, dúvida recorrente na sala de aula ou de algum conteúdo. Um comunicador reativo, ele diria, eu já expliquei isso 500 vezes, vocês não estão Uhum. prestando atenção? Né? Então, qual que é a mensagem oculta aí? Vocês são lentos, vocês não estão interessados, né? O que isso causa? Causa vergonha, causa inibição futura de outra pergunta. Esse aluno não vai querer perguntar de novo Não, no não vai se contexto assim, arriscar, não vai né? se arriscar, Sim. né? Um comunicador pedagógico, ele diria, ótima pergunta, vamos pensar nisso por outro ângulo. Me conta qual foi o caminho que você percorreu para chegar até aqui e vamos tentar identificar juntos qual foi o gap, O que gerou né? a sua dúvida O que ali. gerou sua dúvida, em que Uhum. momento, em que parte do caminho. E aí, nesse momento, o professor consegue entender também qual é a falha de comunicação que ele está tendo com os seus Uma alunos. falha pedagógica dele, que Sim, pode ser, se é uma dúvida recorrente, não é mesmo? exatamente. É aí onde a gente conserta ali, né, todo o Exato. caminho que está sendo percorrido. Exatamente. Sim. Então, aí a mensagem eu estou construindo junto com você. Vamos juntos? Aí é outra coisa. Você constrói outro movimento, outro clima e é outra comunicação. Sim, com certeza. Sui, eu sempre brinco quando eu termino aqui os programas que tudo que é bom dura pouco Mas e um papo bacana também dura pouco, né? Mas foi muito bom falar com você sobre comunicação, né? Eu espero que quem esteja aí nos assistindo consiga entender, né? Claro, de forma breve aqui no programa, a importância da comunicação, que ela vai muito além ali só do falar, né? Vai do ouvir,
muitas vezes do olhar, principalmente ali dentro da sala de aula. Então, eu queria te agradecer por essa contribuição no dia de hoje. Espero que a gente possa ter outros momentos para estender mais sobre a questão da comunicação em sala de aula e também em outros locais, que é um assunto tão importante para todas as profissões. Com certeza. Eu que agradeço o convite e estou super aberta, porque eu amo comunicação, amo educação, então vamos lá. Que bom, muito obrigada. Imagina. E para você que nos acompanhou até agora, nosso muito obrigada também. A gente se vê num outro programa, com outra pauta também bem importante. E eu convido você para acessar uninter.com/pós-graduação para conhecer os nossos cursos de pós. Talvez tenha algum aí que seja da sua área, que seja interessante para você ter essa formação continuada, que é tão importante, e até mesmo para a sua comunicação. A gente se vê no próximo programa. Até mais!